Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Liderança, podcast onde nós falamos sobre gestão de pessoas, liderança, times de alta performance em todas as áreas de todos os negócios. Aqui estão os meus amigos e co-hosts, Ronaldo Miranda e Pedro Kipper, e eu sou o PC Nascimento. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre liderança e gestão em ambientes de alta performance. Pedro e Ronaldo, dá um oi aí para todo mundo e vamos iniciar a nossa discussão aqui. Boa noite, Bom, PC. Boa noite, Pedrão. Boa noite, audiência. É um prazer estar aqui com vocês nesse nosso primeiro episódio aqui da nossa audiência. esse é o nosso primeiro episódio de muitos, com certeza. Vai lá, Pedrão. Boa noite, pessoal. Espero que a gente possa trocar informações legais, né? Passar informações que possam ajudar vocês no dia a dia. Bom, para mim é um prazer enorme tratar de um tema tão interessante e cada vez mais necessário, né? Liderança e gestão em ambientes de alta performance, que é um tema que se fala muito e talvez se pratica menos do que se fala. E discutir esse tema com vocês dois, que têm uma experiência enorme em empresas de diferentes tamanhos, mercados, etc., certamente vai nos trazer um conteúdo riquíssimo aqui. Vamos dizer assim, elaborei algumas perguntas para cada um de vocês, para que a gente possa mostrar, né, a visão de cada um de vocês, cada um na sua perspectiva. O Ronaldo, especializado aqui em estratégia, né, em criar times de alta performance, fazer turnaround de negócio, e o Pedro, por sua vez, atuando diretamente naquilo que faz o negócio crescer e prosperar, que é vendas, marketing, etc., e principalmente voltado para a indústria de tecnologia, onde ele tem muito expertise e tem uma visão ampla. Eu vou começar com o Ronaldo, perguntando o seguinte: Ronaldo, você participou de muitos grandes projetos, com certeza, mas muito provavelmente tem algum momento que te marcou aí na sua liderança que foi decisivo para o sucesso de uma equipe ou de um projeto específico. Você pode descrever para a gente se tem esse momento e como é que foi esse processo? Como você disse, eu tive muitos bons momentos nas empresas, na minha carreira, em que eu tive a oportunidade de liderar equipes. Mas tem um em particular que acho que vale a pena compartilhar com vocês. Foi um projeto bem lá atrás, em 2005, em que eu trabalhava na Intel, era diretor da Intel, na área de communications, e a Intel estava tentando se posicionar nesse mundo dos chips para celulares, né? E na época adquiriu uma empresa que fazia chips, era uma empresa ainda nova no mercado, e ela queria criar um novo produto baseado nesses chips em cada continente. E, e o Brasil foi escolhido para ser um piloto de desenvolver um smartphone, não no conceito de smartphone que a gente tem hoje, ainda era um clamshell na época, né? E eu fui definido para ser o líder desse projeto. Então eu tive que liderar não só o time Brasil, mas um time totalmente heterogêneo, onde tinha pessoas da Intel nos Estados Unidos, pessoas da Intel na Ásia, pessoas da Intel no Oriente Médio, e tinha um parceiro que ia ser o fabricante do equipamento no Brasil, que chamava Solectron na época, né? Então, eu tive que liderar uma equipe toda heterogênea, em diversas partes do mundo, e um projeto que, na época, consumiu quase 10 milhões de dólares. Infelizmente, o projeto acabou não indo para frente, porque depois de 2 anos de trabalho, a Intel mudou de CEO e o CEO que assumiu resolveu vender todas as áreas de comunicação, incluindo a área que fabricava o chip desse celular. Mas, particularmente, esse projeto foi um modelo de gestão de liderança que me levou a pensar de forma diferente e aí acabou que me deu muita experiência em lidar com situações de estresse, porque a Intel não era fabricante de celular, o celular não ia ser dela, a gente procurou parceiros locais, na época, inclusive, um dos potenciais parceiros era Gradiente, né? A gente levou o projeto para Gradiente, levou para Itautec, levou para Positivo, e a gente precisava de um brand para fazer isso.
Mas no fim acabou que o projeto não saiu, mas foi um momento muito mágico da minha carreira, porque eu tinha que liderar equipes que permeavam diversos tipos de situação. Fui Diferentes viajar para culturas diversos também, né, lugares. Ronaldo? Oi? Equipes de diferentes culturas também, né? Tinha gente de diversos Diferentes países. culturas, né? Tinha pessoal da Índia, tinha pessoal da China, tinha pessoal da Europa, tinha pessoal dos Estados Unidos, tinha equipe brasileira da Solectron, uns engenheiros daqui, aí depois o OIM que a gente estava escolhendo. Então foi bastante interessante. Foi um momento muito marcante da minha carreira, que no fim, infelizmente, o produto não vingou, mas por outros motivos, né? A gente já estava com o protótipo, já estava em teste, etc. E consumiu um bom dinheiro e 2 anos da minha carreira esse projeto. Foi bastante interessante. Muito legal. E, cara, assim, vocês, eu fico imaginando, né? Eu tenho alguma experiência também, mas vocês passaram. Esse tipo de projeto é legal porque, embora a gente não viu o produto final, eu participei de alguns assim também, mas são projetos que geralmente trazem uma riqueza enorme de aprendizado, de, às vezes, amizades, de networking com diferentes culturas, né? Sim. E empresas que são movidas por muita inovação, né? Pedro, você também, cara, você já trabalhou em diversas empresas que são consideradas ícones aí de inovação. Sei lá, Microsoft, Acer, AMD, e você liderou diversas equipes nessas empresas, né? Sempre com objetivos muito agressivos. Você, quais foram os desafios específicos que você encontrou num contexto desse de liderar equipes em empresas que estão sempre buscando a inovação, mas ao mesmo tempo tem uma fome enorme de crescer no mercado, até porque se ficar parado, morre, né? Então, quais são os desafios que você encontrou nesse contexto e como é que você superou? Porque isso acontece, acho que com frequência, né? A empresa tem que Bom, atingir objetivos e tem que também ficar buscando a inovação constantemente. com certeza, PC. Eu acho que as empresas, acho que um grande desafio que eu vejo são pessoas, né? Porque quando você lidar com vendedores, você tem características diferentes, né? Você tem a questão, cada um tem uma formação, uma experiência, um tipo de pessoa. Então, como lidar com isso, né? Se você não consegue botar uma regra, não existe um curso de vendedor. Você tem que usar a experiência dele, né? Então, eu acho que um grande ponto, né, quando você está falando da liderança, é você usar o melhor de cada indivíduo. Né? Você conseguir absorver. Então, você dá o exemplo e você faz com que cada um use o seu jeito. Né? Se eu botar o meu jeito, a pessoa não vai conseguir fazer isso. Então, ela tem que usar o jeito dela. Como ela vai pegar aquela experiência, como ela vai transformar aquilo na hora de falar, na hora de criar o relacionamento. Então, eu acho que isso é uma cultura que tem que criar no time para você poder conseguir fazer o time crescer, que é a grande dificuldade. O vendedor precisa ter a gana, precisa ter a garra, ele precisa vender. Como você ajuda ele nisso é quando você, dentro de uma cultura que você vai criar, você vai dando o exemplo de todos e cada um vai pegando aquilo e vai transformando aquilo numa coisa dele. Então é o principal. A outra coisa é a informação. Você precisa. A informação hoje é rápida, né? Ou hoje eu estou trabalhando na área de cloud. Então, cara, o mercado é dinâmico demais. Como essa informação circula? Ou, por exemplo, como a gente trabalhou na Samsung e outras empresas, o varejo. Cara, o mercado está evoluindo, o preço baixa, sobe e tal. Como é que você consegue usar a informação de maneira eficiente, né? E aí, botando mais um ponto para dar uma pitadinha aqui, é o fluxo de informações, né? Então, você tem que ter informação circulando e nas diversas áreas que são fundamentais. Tem marketing, você tem, às vezes, pré-vendas, você tem um SDR fazendo... Como é que essas áreas circulam? Como a informação é eficiente e transparente, mais do que nunca, né, para você fazer isso, para que a equipe entenda as necessidades e consiga ser produtivo. E aí sim, aí entra aquilo que eu te falei. Ele usar a característica dele, o que ele tem de melhor, para ser eficiente, aí sim atingir as metas da empresa e todo mundo construir junto. E me diz uma coisa, pô, empresas super inovadoras, o cara tá vendo um produto novo sendo lançado que acha que vai ser a Coqueluche do mercado, esse cara não
não fica, tipo, tentado. O cara tá vendendo, sei lá, imagina na Microsoft, o cara tá vendendo Windows, que é o que vende há 40 anos. E aí surgiu, sei lá, o Office 365 com Copilot. Pô, eu quero vender isso aí. E existe isso, e se existe, como é que você contém, né? Num ambiente super inovador e também desafiador com objetivos, como é que você segura esses caras e mantém o cara vendendo aquilo que precisa ser vendido e não aquilo que ele quer vender, né? Não, então, aí vem a questão da liderança de você ter a sua meta muito clara, né? Então, porque na realidade, às vezes o cara quer vender o que é mais fácil, e nem sempre o que é mais fácil é o objetivo da empresa. Então, aí você tem que estar junto com o time, mostrando que não pode só vender aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais confortável, e que ele tem que aprimorar, e aí sim, exemplo, você mostrar, você criar essa cultura do time, entender como é que ele cria, quebra essa barreira, né? A barreira da dificuldade dele, porque a dificuldade é inerente ao ser humano, todo mundo vai ter. A zona de conforto da pessoa tem que ser sempre desafiada, né, para que ele consiga melhorar, né, o processo dele de venda, porque o relacionamento, né, você, por exemplo, está numa reunião, né, você vai com um cara, você percebeu que o cara brigou com a mulher, que o cara tem um problema financeiro, ou o cara tomou uma bronca do chefe, como é que você contorna isso, né? Como é que você consegue quebrar essa barreira? Então, isso tudo é um exercício, é uma coisa que você tem que aprimorar todo dia, porque não tem uma escola, cara. Como você percebe isso? Como você consegue absorver, olhar para a cara do cara e falar, cara, hoje talvez seja o dia de não falar de negócio, hoje é o dia de você construir o relacionamento. Então, tudo isso faz parte desse crescimento que você tem que estar com o time junto, fazendo ele entender e melhorar. Até porque hoje a maior parte do time de vendas é novo, né? Então, são caras Uhum. novos, são caras que não têm uma cultura, então... E às vezes tem um conflito de gerações, né? O cara que está comprando é mais velho, o cara que está aqui é mais novo. Como é que você usa esse entendimento, né? O mercado hoje é dinâmico, é um monte de coisa nova aparecendo. Então, isso aí faz parte desse processo que tem que ser desenvolvido junto com o time. Legal. E, Ronaldo, e você também, obviamente, você ficou muito tempo aqui gerindo diretamente ou liderando diretamente C-level, né? Diretores e tal. Como é que isso, por exemplo, isso que o Pedro tá falando, pô, hoje o cara, eu tô vendo que o cara não tá bem, não tem, não, aconteceu alguma coisa ao pessoal, ou que eu, como é que no dia a dia, porque esse líder, né, o cara tá na posição de CEO aqui, às vezes eu não tenho nem tempo de pensar nisso, assim, cara, o cara não tá bem e eu lamento, né, eu vou ter que cobrá-lo, eu vou ter que pressionar. Como é que você lidava com isso no dia a dia? O pessoal às vezes tem uma falsa impressão de que quanto mais alto você está, mais descolado da realidade você tem que ficar ou você acha que está, né? As pessoas acham que você está. O meu estilo de liderança foi sempre muito de compartilhar com o time de uma forma muito ampla e muito transparente o, o que a gente está buscando, por que a gente está buscando. Eu sempre mapeei muito bem não só o ambiente externo, mas o ambiente interno. E por vezes a gente tem peças que são conflitantes, às vezes propositalmente, né? Nós três trabalhamos aqui numa empresa que tinha a gestão por conflito como parte da cultura. Eu aprendi muito, inclusive, nesse projeto. E quando você tem pessoas, como o Pedro falou, que estão no momento ruim, ou tem um perfil que nem todo time aprecia, você tem que aprender como usar essas peças de uma forma, sem querer ser nem pejorativo, peça, não quero ofender nenhuma pessoa que trabalhou ou que está sendo liderada, mas estou tentando só fazer uma analogia. Você tem que usar isso a favor do time. Então, eu já tive diversas situações em diversas lideranças durante a minha carreira em que, sei lá, tinha uma pessoa que era o mais enérgico, era o cara que a gente chamava de mais chicote, né? Mas ele tinha uma função muito importante no time. Nem todo mundo gostava dele. E eu tenho que usar essa peça, né, essa pessoa, da forma que ela é, por um objetivo, vamos dizer, bem definido. Então, eu tinha essa possibilidade, essa capacidade de ler o mapa
E, normalmente, quando eu chegava no projeto, a primeira coisa que eu fazia, além de entender todo o negócio, a empresa, os concorrentes, etc., era sentar e entender o mapa interno do meu time. E não foi nenhuma nem duas vezes, algumas vezes, em que eu tive que ajustar, então trocar peças, né? Por quê? Porque não é interessante você ter peças que pensam e agem de uma forma única, e também você não pode ter uma empresa que você só tem conflito. Mas tem hora que o conflito é importante, é interessante. Então, o bom líder é aquele que consegue entender a equipe, colocar as pessoas certas no lugar certo e, o mais importante de tudo, segurar a pressão que vem do comportamento humano, né? Como é que eu não gosto do Pedro, porque o Pedro, poxa, é o cara que é mais chicote, é o cara mais durão, é o cara de vendas que fica aqui falando de meta, meta, meta. Pô, o PC é o cara de marketing que vem falar aqui de evento, o cara bacana, tal. Naturalmente eu vou gostar mais do PC. O PC me leva para evento, me dá caneca com o logo da empresa, e o Pedro não, o Pedro está aqui. Galera, cadê o pedido? Cadê o. Né? Então, essas características elas têm que ser importantes. Isso vale para qualquer nível. O Pedro, os vendedores, o vendedor, quem está abaixo dele, e o CEO com o C-Level, né? Eu já tive pessoas reportando para mim que tinham experiências até maiores em termos de tempo que eu, e a gente conseguia trocar bem essa energia porque a gente se respeita. Então, eu acho que na minha carreira eu fui muito feliz e fui muito respeitado porque eu respeitava as pessoas, mesmo quando elas tinham seus problemas, mas eu respeitava as pessoas pela característica dela. Então, eu acho que isso é fundamental quando você é um líder, entender o mapa que você tem e o que você quer fazer, né? Então, fazendo uma analogia, um time que está para sair, para não cair na segunda, para a segundona, é, ele tem uma característica diferente de um time que está liderando o campeonato, né? Ele tem que ter essa característica. Ele está ali aguerrido para não. E o outro não, o outro está pensando como é que eu vou. Então, é muito diferente, dependendo do projeto, a forma como você toca o time. Isso é fundamental, você mapear o que você quer fazer e a equipe que você tem em mãos. Legal, até dando continuidade nessa tua resposta, você já falou um pouco, mas quais são, vamos dizer assim, as principais características de um líder atuando num ambiente desse de alta pressão? Porque a gente está falando de empresas que você liderou, sei lá, operações que faturavam US$ 1 bilhão por ano. É um ambiente de Altíssimo. altíssima cobrança, né, com prazos curtíssimos, com observação do mercado constante para saber se o concorrente está ganhando 1 milímetro de espaço na trincheira ali, né? Quais são, na tua visão, as características de um líder? E aí é importante a gente colocar aqui que o líder, né, independente da posição, né, que ele está na hierarquia, às vezes o cara está liderando só um projeto e ele não tem nem ninguém direto, mas ele é o responsável por entregar o projeto. Ele está colaborando com pessoas de outros países ou mesmo dentro da empresa e ele vai ser cobrado. E é um ambiente que a gente sabe que não dá para perder prazo e falar, beleza, deixa para, né? Como é que você imagina, ou quais são as características que você imagina que esse líder tem que desenvolver para ser bem sucedido num ambiente desse? Eu diria que as duas principais têm a ver com percepção do que você quer, né? Então, uma é você fazer o que eu acabei de falar. Você tem que entender o que você tem que fazer, qual é o seu projeto. Então, mapear as dificuldades e a estratégia que você vai fazer no projeto. Então, você é o líder, você tem que levar o primeiro embate, né? Para onde que nós vamos, por que nós vamos e como é que nós vamos. Então, essa é a principal característica de um líder. Se ele não souber para onde vai, como vai, por que vai, não vai liderar ninguém corretamente. Então, mapear e colocar isso depois claramente para a equipe. Então, uma das características da minha liderança sempre foi comunicação, né? Eu não só comunicava para onde a gente ia, como a gente ia, por que a gente ia, como eu tinha um termômetro regular, né? Depende da equipe, às vezes semanal, para a gente, estamos indo para o lado certo? O que está errado? Como é que a gente corrige? Então, essas são as duas principais características de um líder eficaz. Entender onde vai, mapear o projeto e comunicar, 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 e esse feedback contínuo, né?
Então, sei lá, Pedro, olha, puxa, nós temos que fazer esse projeto andar, vamos desenvolver um canal de revenda. Desenha como é que a gente vai, que recurso a gente vai usar. E ficar monitorando e retroalimentando para que a gente corrija o que não está dando certo, mas ao mesmo tempo cobre da equipe as coisas que a gente combinou. Então, eu acho que essas duas principais características que você tem num líder num ambiente de pressão e que tem eficácia. Eu acho que é importante. Legal. Ou seja, primeiro, mais importante, ter visão clara dos objetivos e ter uma comunicação assertiva e constante disso, né? Perfeito. Fundamental, concordo. Perfeito. Pedrão, como é que você enxerga dentro de tudo isso que a gente falou aqui? De novo, voltando a falar de inovação, porque o termo ele se tornou acho, quase uma, né, tudo é inovação agora. É, como é que você enxerga que, por exemplo, numa Microsoft agora que, sei lá, a AI está dominando diversas áreas, os caras demitiram 3% dos funcionários no mundo. Como é que um ambiente desse afeta o estilo de liderança, né? Ou seja, a empresa ela constantemente ela tem que buscar inovação, senão ela fica para trás, ela perde valor de mercado e corre o risco de morrer e ser comprada, enfim. E, ao mesmo tempo, ela tem que lidar com esse ambiente de diversas formas. Isso certamente afeta o modelo de gestão, né? Enfim, como é que os líderes conduzem as equipes para atingir esses objetivos. Olha, dando um pouco um pitaco no que o Ronaldo falou, né, eu acho que a liderança tem que ser flexível. Né? Então, primeiro, eu tenho que ouvir bastante, porque eu acho que ouvindo eu vou entender onde está o problema. Como, né, se você falando está num ambiente de pessoas demitindo, etc., tem que entender como é que está o termômetro da equipe. Se a galera está se sentindo, como é que eu vou transmitir essa segurança para eles. E aí eu acho que é um ponto muito importante que eu sempre faço. Eu tenho que dar o exemplo. Porque hoje o líder é aquele, faz aquilo, mas aí o cara vai e não faz igual. Então, o exemplo é fundamental para que a pessoa, primeiro, confie em você, tenha confiança de que você está fazendo e que, primeiro, que é possível e que você faz. Então, por quê? Porque você tem o desafio do cara achar que não pode. Então, você tem que dar o exemplo de mostrar que tem jeito de fazer. Né? E aí, incentivar a experimentação. Por quê? O cara tem que ter o desafio dele conseguir criar a forma dele. Né? Então, dá autonomia para o cara, para ele chegar. E, finalizando, o constante feedback. Cara. Tem que estar junto, tem que estar olhando, tem que estar... Aí é a questão de cada um, qual é o one-on-one, se é semanal, se é mensal. Empresas simulam one-on-one por quarto, eu acho muito pouco, né? Então tem que ter uma coisa mais perto. Aí depende do tamanho do time, depende do tipo de empresa, né? A gente trabalhou na Samsung que o ambiente, pela cultura do coreano, era hostil. Então você tinha que estar mais próximo, tinha que criar uma barreira no time para que ele pudesse sair um pouco dessa pressão e ele pudesse produzir. Então, depende muito de como é o ambiente da empresa. Eu, por exemplo, estou numa empresa de cloud, onde são jovens, dinâmicos e rápidos. Né? Então, a informação, às vezes você fala, cara, calma, devagar, entende o que está acontecendo. Né? Porque, cara, o mercado tem um monte de coisa que estão pingando. O cara entendeu certo, porque se ele não entender certo, ele não vai passar a informação correta. Né? Então, e aí sim, uma gestão de treinamento, uma gestão de como o time melhora. Então, eu acho que isso são pontos para melhorar. Muito legal. Começa aqui, né? Você falou, pô, equipe super jovem. Hoje todo mundo, vamos dizer assim, fica pulando de método em método. Surge um método novo, esse é melhor, eu vou largar o anterior, já vou pegar esse novo, ter uma nova AI. Não, essa é muito mais produtiva. Mas você usou quanto da outra, né? Então, isso gera tem que ter uma dinamicidade enorme de observar e ver, pô, vai se perder, não vai entregar o objetivo e, no final, o líder que é cobrado, né? E aí, acho que uma pergunta aqui para os dois, porque complementa tudo aquilo que a gente falou até agora. Como é que vocês lidam com conflito e divergência dentro da equipe num ambiente como esse, que hoje, primeiro, tem uma característica de que as pessoas estão cada vez mais solitárias. Né? As pessoas
ao contrário do que em outras épocas, as pessoas gostavam de colaborar e, pô, vai pro happy hour, não sei o que. Hoje é todo mundo por si, você e sua tela, ou com seus seguidores, ou, né, mas existe uma dificuldade ali de interação e os conflitos são naturais porque a pressão é grande. A gente tem uma geração que não é muito, vamos dizer assim, não aceita muito essa questão da pressão, não gosta de ser cobrado. Como é que vocês lidam com divergência, com conflito num ambiente desse? Como é que mensagem que pode dar para quem está iniciando, né, uma liderança de uma equipe agora e encarando isso como frente, né? Às vezes vai cobrar o cara de uma tarefa que era para ele entregar, ele vai no RH falar, então, eu estou sendo assediado moralmente, né? É, Isso, eu acho assim, mudou muito. Realmente, hoje, liderar a juventude é diferente há um bom tempo atrás, quando a gente começou a ser líder, né? Mas eu gostei que o Pedro mencionou uma coisa que eu sempre procurei fazer, que tem uma frase em inglês que se chama walk the talk, né? Que é, não, você tem que fazer o que você fala, né? Então não é aquela frase brasileira que a gente costuma usar, faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Então, quando você é um líder, mesmo para jovens que estão chegando, que têm hoje uma formação e uma cultura diferente, quando você é um líder que dá o exemplo, que fala o que deveria ser feito, e você é consoante com essa direção, você já ganha um pouco de moral, ganha um pouco de liderança natural, né? E divergência, hoje pode ser a geração Z, que tem uma mentalidade diferente de forma que vê o futuro, mas divergência a gente sempre teve. Como o Pedro falou, tem empresas que a gente tem que criar um casulo, né, para que a equipe que está sob nosso comando ela fique imune às intempéries do ambiente, né? A gente fez isso algumas vezes, não só na Samsung, mas em outros lugares. Mas a divergência ela é saudável, como eu falei, porque, no fundo, se você tem gente que só respeita o que você fala ou segue o que você fala, não desafia o status quo, então você vai ter uma equipe provavelmente medíocre. Só que o líder que sabe usar a ferramenta de forma correta vai usar a divergência a favor da equipe, né? Normalmente os líderes, principalmente os paisão, né? Tem aquele líder paisão, bonachão. Eu assumi um projeto aí numa empresa em que o fundador e antigo CEO da empresa era o paisão. Todo mundo adorava ele. No dia que ia mandar alguém embora na empresa, ele ficava 3 dias sem ir lá porque ele queria manter a imagem de paisão. Então, era uma empresa fabulosa, numa cultura totalmente equivocada, com baixíssima eficiência, né? Então, a divergência ela é importante ser tratada da forma não só humana, mas pensando que você está lidando com pessoas dentro de uma empresa com um objetivo, né? Ali não é um ambiente de recreação, você não é amigo de todo mundo, você não vai ser o paizão de todo mundo, então você tem que ter. E quando você é o exemplo, e eu sempre fiz isso na minha carreira, eu entendi a empresa da portaria à minha posição. E se precisasse descer na portaria, eu desceria. E desci muitas vezes. E isso muda a resistência da equipe. Então, acho que isso que é importante. antes do Pedro falar, acho que um ponto importante aqui, que a gente está falando de equipes de alta performance, e você citou uma palavra que deixa as pessoas ofendidas, que é medíocre. E para quem não sabe, medíocre é a pessoa que está na média, não é nenhuma deferência, não é tipo, Não você não está acima está da média. diminuindo o cara. Cara, você está na média. Medíocre é alguém que atua na média ali, que não se destaca, né? Procura manter ali o que é pedido, né? É isso aí. Então, para Medíocre não é uma ambientes de ofensa. alta É um pressão, time, é um time que vai lutar para não ser é, rebaixado, ali na base baixa. exatamente. É um Não é time alta ali que performance. está cumprindo tabela. E aí, Pedrão, e você? O que você fala sobre essa questão de administrar conflito e É, divergência dentro das equipes? acho que o conflito hoje faz parte, né?
principalmente porque o mundo mudou bastante pós-pandemia, né? Então, acho que as pessoas estão atuando de modo diferente, né, do que o tradicional, né? Saíram um pouco, né? Elas se expõem mais, né? Mas eu vejo assim, primeiro que é, uma coisa que eu faria, né, é criar um ritual de equipe, né, onde você vai entender as diferenças de cada um. Então, nesse ritual, é você conseguir incentivar as pessoas a falarem, a ver quem está prestando atenção ou não, porque o remoto hoje é complicado, né? É muito mais fácil para mim, numa reunião presencial, entender o movimento da mão, o que ele faz. É mais fácil você fazer a leitura, né? No vídeo é mais difícil, né? Então, por isso que às vezes um ritual você consegue captar alguns pontos e como você vai lidar com esses pontos, né? Então, e aí trabalhar, como eu te falei, individualmente, né, quando a pessoa está saindo, né, porque os erros vão acontecer, né, então todo mundo vai errar. Então, e aí que eu acho legal é você falar, cara, cheating happens, então a gente vai como lidar com isso, né, como fazer o time ter um aprendizado daquilo tudo, e eu acho que a discussão em grupo é legal, alguns não gostam, alguns talvez sejam mais, sabe, inibidos, não querem se expor, mas você dentro desse ritual conseguir criar essa dinâmica, né? Porque o online é complicado, né? E aí você criar a cultura dessa melhoria, né? Aprendendo com os erros, lidando com esse negócio, a comunicação, de novo o Ronaldo falou desde o início, é muito importante, né? Ele entender para onde a gente quer ir, porque aí a gente pode cobrar, né? Porque para não ter aquele desvio que a gente já falou, né? É, e assim, com tudo, né? A divulgação de metas claras de onde a gente quer chegar. Sempre, sempre falar da onde eu quero, qual é o objetivo fundamental para não ter desvio, e aí lidar com essas dificuldades sempre, e aí, quando necessário, abordar de one-on-one para fazer essas correções e tentar manter uma harmonia no time. Ô Pedrão, complementando o shit happens, né? Só falar, complementar, falar o seguinte: avoid the same shit happening all the time, né? Tipo, cara, não faz a mesma merda toda vez, Mesmo, né? né? Exatamente. Pô, faz pelo menos uma merda diferente ali pra gente poder, né, discutir aqui. E Então, porque a agora, gente errar é humano, né? Você cometer o mesmo erro já é uma não, dificuldade que tem que o mesmo trabalhar. erro a gente até comete, a gente só tem que evitar cometer do mesmo jeito. Porque, assim, pô, aí você não aprendeu, você decidiu errar desse jeito, né? Porque, pô, Também. às vezes você, né, comete o mesmo erro, às vezes tá tentando de outra forma, o erro, o resultado foi o mesmo. Você, cara, deu merda, o resultado não foi positivo, mas foi de um outro jeito, tentando uma outra forma. Aí fala, pô, você estava pelo menos mudando aqui a rota. Agora, a gente falou de divergência e tal, como é que vocês enxergam, e eu acho que está cada dia ficando mais complexo isso, como é que você mantém uma equipe motivada, engajada, uns projetos de longo prazo? Porque às vezes, hoje é tudo muito efêmero, né? Fala assim, cara, nós temos que, sei lá, temos um projeto de reposicionar a empresa nos próximos 3 anos. 3 anos para o cara hoje é uma vida inteira. O cara, né? Eu lembro quando meu filho era pequeno, que às vezes a gente ia falar para ele assistir um desenho específico assim, papai, isso aí é quando eu tinha 3 anos. Só que ele tinha 5, né? Mas olhando da perspectiva dele, já passou, isso era Não passou coisa. 40% a mais de vida já, meu. Então, Muito como é que tempo. vocês enxergam essa questão de manter a equipe motivada e produtiva, né, num projeto de longo prazo? Porque você tem a cobrança do mês, a cobrança do quarto, mas tem que estar olhando para aquele, olha, e essas ações aqui, como é que tá? O resultado disso a gente só vai ver daqui a, sei lá, 18 meses, mas como é que eu mantenho o pessoal engajado e motivado com isso, né? De novo a gente volta nos pilares que eu falei um pouco atrás, né? Primeiro você tem que ter o projeto desenhado, comunicado. Todo mundo tem que saber para onde a gente está indo. A gente está indo daqui 3 anos, quer ser o líder de mercado. A gente já teve essas discussões em empresas que trabalhamos juntos. E isso tem que ser contínuo de novo, com retroalimentação, né? Então, se eu, né, março de 2025, falamos, ó, em 2027 nós vamos ser líder de mercado de fabricar botão de camisa. Como é que nós vamos fazer isso? Isso, assim, assim, assim. Então, primeiro, a gente tem que ter checkpoints de que a gente está levando o navio para o lado correto. E toda a equipe tem que estar comunicada, saber qual é a sua função, qual é o seu papel no navio, e a gente está
levando isso e deixando isso transparente e comunicado. E eu sempre tive um hábito, que eu acho que todo líder tem que ter, de individualizar o acompanhamento de uma forma sutil, mas de uma forma efetiva. Então, quem reportava direto para mim, eu tinha os famosos one-on-ones, né? Ou seja, para a gente corrigindo e tirando as dúvidas. E na equipe, que às vezes não reportava direto para mim, eu também me colocava à disposição quando não convocava as equipes diversas para a gente conversar sobre alguma coisa específica, né? E aí eu volto a falar que, como eu descia até a portaria, embora eu não fosse responsável, por exemplo, da área financeira, eu nunca fui financista, mas a área financeira da empresa, o CFO reportando para mim, eu entendia o que ele precisava fazer e como ele tinha que fazer. Só não fazia o dia a dia. Mas eu sabia cobrá-lo e sabia direcionar ou corrigir rotas, né? Então, o projeto de alta performance de longo prazo demanda um desenho muito bem feito, realimentado e comunicado e recomunicado e checado com frequências adequadas. Às vezes até diário ou semanal, depende do estágio do projeto. Legal. E você, Pedrão? Como é que você enxerga isso para marketing e vendas, que são áreas que estão a cada dia mais dinâmicas, né? E com um apoio de ferramentas distintas, as metas mudando praticamente todo mês, porque muda o mercado, entra um produto novo, entra um concorrente novo. Você tem que manter esse cara engajado e você ainda tem esse cara recebendo proposta de concorrentes, né? Vai trabalhar lá. Como é que você enxerga de ação para manter esse funcionário engajado com os projetos, etc., motivado? Sim, tem alguns pontos interessantes que eu vejo, né? Assim, dentro da característica do vendedor, né, para manter ele no foco, ele tem que estar afim de ganhar dinheiro. Né? Como é que eu imagino? Se o vendedor está ganhando dinheiro, a empresa está batendo a meta. Então, olha que coisa legal, eu preciso do cara ganhando dinheiro. Então o cara tem que ter essa gana, tem que ter essa vontade. E aí entra o que a gente tem que fazer. Primeiro, dar o exemplo, delegar, ser acessível, principalmente. Eu preciso estar acessível, porque esse cara tem que estar entendendo o que está acontecendo. A gente nunca tem que parar de aprender, então tem que estar sempre buscando alternativa e aí buscando o exemplo do outro. Aí entra um pouco do grupo, né? A gente, dentro do grupo, pô, um cara está tendo sucesso. Então, entender o que é que ele está fazendo de diferente para ele conseguir um melhor resultado. E aí, cada um usar, e aí sim, você, eu como líder, ajudar o cara a pegar aquele exemplo, usar a característica dele para crescer. E ele tem que, sim, a gente tem que entender se o cara tem o tesão de ser um cara de venda. Né? Tem cara, às vezes, não tem esse perfil, cara, porque o vendedor ele tem que estar ser aquele perdigueiro, cara, mas sem encher o saco, sem ser chato, conseguir chamar a atenção do cara, né? Olha hoje, você tem 300 mil ferramentas de busca de caras. Então imagina pessoas importantes o quanto de assédio esse cara tem. Né? Então como é que eu consigo ser diferente para chamar a atenção de uma pessoa, principalmente nesse mundo online, que ele recebe 300 bom, e-mail eficiente, fraco. Pô, o WhatsApp o cara te deleta. Pô, LinkedIn, como é que você consegue chegar no cara? Então, e aí é entender, você estudar qual é o perfil do cara que você quer chegar, a persona, né? Então, tem que ter um trabalho, né, de, de você estudar quem eu quero chegar, qual é o perfil do cara, o que chama atenção. Então, tem todo um trabalho que precisa ser feito. Não é um vendedor que chega lá, o blá, blá, blá. Não é isso, cara. E aí, depois que você chega no cara, você tem que saber falar com ele, né? Entender o que, que ele gosta de ouvir. Então, todo esse trabalho tem que ser desenvolvido com o time. É um trabalho que demora, é um trabalho que tem, mas que assim, aí você consegue mirar lá no fundo. Ah, cara, eu vou chegar nesse objetivo e aí eu vou construir esse time para chegar lá. E, pô, também a pergunta aqui cabe para os dois. Muito provavelmente isso já aconteceu, mas vocês já tiveram que adaptar, sei lá, o teu estilo de liderança, às vezes? Pô, o Ronaldo tem característica de um cara mais assertivo ali, mais direto, né? Até porque tá lidando com pessoa que não tem muito tempo para ficar aqui, senta aqui que eu vou te contar uma história de como nasceu o mundo e depois eu te digo o que você tem que fazer, né? Mas o Pedro já é um cara mais que conversa, né? Que tem uma forma mais fluida ali
até pela característica de estar sempre com o cliente, né, com o vendedor. Só que nas empresas que nós trabalhamos, e vocês trabalharam, e nas equipes que vocês lideraram, pô, tiveram mudanças bruscas. Putz, cara, vai ter. Cortou um produto. Eu vou ter que mandar embora, sei lá, 20% da equipe que trabalha só com aquele produto e a empresa falou: "Ó, esse produto está fora do mercado." Ou, cara, perdi 2 clientes grandes. Já ocorreu de em momentos, né, assim, vocês terem que adaptar o estilo de liderança, porque às vezes você está numa pegada e fala, cara, vou ter que dar uma volta aqui de, sei lá, 180 graus, sem perder o prumo, porque quem ficou eu vou ter que tratar diferente. Às vezes alguns vão assumir mais funções, o cara vai assumir mais contas, a meta do cara aumenta porque mandou gente embora. Como é que vocês, né, se já aconteceu, como é que vocês lidam com essa? Tem que mudar o estilo, não dá para assim, beleza, né? Acabou, mas acabou para quem saiu, né? Quem fica só vai aumentar. Como é que vocês enxergam a situação? Como é que vocês lidaram com isso? Como eu tive muitos projetos na vida e alguns deles foi de turnaround, ou seja, de reforma, né? Quando você pega um projeto de reforma, você não consegue inicialmente colocar seu estilo de liderança natural, porque geralmente você chega com tropa de choque, né? Você vai lá, vai medir, tirar uma fotografia do que você tem que fazer, todo o environment interno, externo, as dificuldades, mapear quem é quem, e aí você chega na sua equipe. E normalmente, num projeto que você chega para fazer o turnaround, a empresa não está performando porque a equipe não tá performando. E infelizmente, eu digo infelizmente porque é muito duro, é uma das coisas mais difíceis para um líder é demitir pessoas, né? Você tem que fazer ajustes. E quando você faz esse tipo de movimento, você chega num novo projeto que você tem essa obrigação, você tem uma reação muito negativa da organização. E aí você tem que se moldar para fazer uma liderança de emergência para depois trazer o seu estilo de liderança na fase 2, né? Então, eu tive já 2 ou 3 vezes na minha carreira, na própria Samsung, quando eu cheguei, eu tive que fazer uma reforma gigante, a gente estava com problemas sérios de performance, de rendimento e de equipe, né? O Pedro foi Uhum. testemunha, estava lá, e a gente teve que fazer uma mudança praticamente, eu tive que mudar quase toda a equipe. Não foi de uma vez, mas eu fui mudando toda a equipe, ficou pouca gente do início do projeto. E foi um projeto, assim, super vencedor, né? A gente saiu de um projeto, mais que triplicamos o faturamento, virou líder de mercado, introduzimos produtos, foi uma experiência maravilhosa. Já num outro projeto que eu cheguei para fazer turnaround, eu fiz a mesma coisa, só que infelizmente por um motivo econômico de Brasil, os sócios, que eram investidores, resolveram não colocar mais dinheiro no projeto e eu acabei saindo. Mas eu estava fazendo o mesmo e eu fui, assim, não hostilizado literalmente, mas eu sabia que eu era boicotado, né? O Pedro, inclusive, trabalhava numa empresa na época e ele me levou bastidores e falou: "Ó, o pessoal está te boicotando, o pessoal está engavetando pedido." Então, e nesse ambiente você tem que se moldar. Não dá para você ter seu estilo natural. Você tem que entender o que você precisa fazer e aceitar ser vidraça, porque você vira vidraça. Então, isso é importante. O bom líder tem que se moldar, não perpetuamente dentro do projeto, mas ao momento do projeto para fazer o projeto caminhar para o estilo que ele está mais acostumado e consegue É uma gerar. adaptação, né, Ronaldo, para poder atingir o resultado, né? E depois você volta para sua zona de conforto, né? Mas muitas vezes, principalmente projeto de turnaround, primeiro embate você tem que se moldar e às vezes ser o bicho-papão, né? Nesse projeto que eu não acabei, eu era literalmente o bicho-papão, né? E eu tive uma, um evento que eu levei toda a equipe para um hotel e antes de começar a palestra eu coloquei um slide no bicho-papão e falei: "Você sabe o que é isso aqui?" E aí todo mundo: "Ah, não sei o que." Falei: "Isso aqui é o bicho-papão." Aí eu coloquei embaixo depois meu nome, né? Aí o pessoal deu risada, uns ficaram vermelhos, entendeu? Porque eu era o cara que tinha ido lá tirar, né? Mexer na gaveta de todo mundo, né? Então foi interessante. É.
E você, Pedrão? Cara, assim, quando você tem que fazer algumas mudanças, né, que às vezes inclui demitir alguém ou fazer, não é uma coisa fácil, né? Primeiro que você está mexendo com uma pessoa que tem família, que tem conta, que tem tudo, então é um sentimento difícil de lidar. Então, o carinho e a atenção tem que ser importante, apesar de ser difícil, né? Agora, tem que entender, né, quem você vai, se você tem uma equipe, né, quem que você vai ter que desligar, e se as pessoas que vão ficar, apesar de ser boa, vão entender o estresse que fica, né? Porque às vezes a pessoa é boa, mas não sabe lidar com a dificuldade que é essas mudanças na empresa, né? Então, você conseguir mapear e entender. E aí, depois de você executar, eu teria uma, uma conversa muito direta, né? Muito aberta, muito franca, de, do porquê, por que eu vi neles, e sim, trabalhar como é que a gente recria aquele momento, porque quando você está cortando é porque tem uma dificuldade. Né? Então, você, o número não foi atingido, alguma coisa. Então, aí é o momento mais tenso, né? Para você precisa motivar a equipe de novo, né? Como é que você vai aprender com os erros. Então, e aí sim, de novo, como eu falei, cultura de colaboração, feedbacks constantes, estar com carinho, montando e achar soluções. E eu acho que a maior parte das soluções vem da equipe. Eu acho que você sabendo ouvir, né? Eu acho que Eu nesse momento eu concordo. ouvi para você conseguir tirar, até porque se você é o líder, às vezes você cometeu erro. Conseguir pegar alternativas e modos de você se reinventar. Legal, agora vou para a última pergunta para a gente encerrar. O papo está muito bom, a gente já está completando 1 hora aí. Olha só, a gente vive um ambiente atualmente que muita mudança, muita apreensão por parte de todo mundo, né? A gente vive um momento em que o Brasil, acho que é o segundo país no mundo em pessoas com síndrome de ansiedade, principalmente no mercado corporativo. Como é que num ambiente dinâmico desse, de mudança e de pressão, vocês enxergam buscar equilíbrio? Os resultados que tem que acontecer, senão, né? Tudo lindo, eu vou colocar cama, puff no escritório, mas os resultados não vêm. Tudo coloridinho, tem comida, mas os resultados não vêm. Então, eu tenho a busca por resultado e eu tenho que buscar, bom, assim, com que as pessoas se sintam bem e, ao mesmo tempo, dar oportunidade de desenvolvimento para elas. Essa oportunidade de desenvolvimento é dando novos desafios, incentivando elas a fazerem, sei lá, treinamentos específicos. Como é que vocês enxergam num ambiente louco como esse, né, que vai ficar cada vez mais dinâmico, acredito, buscar um pouco desse equilíbrio, porque o equilíbrio mesmo não existe, né? Você tem alguns momentos que você consegue, vou incentivar o cara a reduzir a carga aqui, tem dia que eu preciso dele 15 horas. Como é que vocês enxergam isso no ambiente de trabalho? Eu vou dar a minha experiência de 40 anos de carreira e isso não é diferente hoje, né? Eu falei no início que a gente tem que entender o mapa, mapear a sua organização e você tem que entender cada pecinha, né? Cada pessoa, né? Quando você tem essa capacidade, e o Pedro é muito bom nisso também, você também, PC, de ler, né, a pessoa, de entender como é que ela funciona, por que ela é assim ou não é assim, você ganha um trunfo que é, ok, essa pecinha eu sei como ela é motivada, como ela se desmotiva, etc. Mas tem uma coisa que antigamente chamava team building, que muita gente achava que era só oba-oba, né? E, na verdade, quem já trabalhou comigo sabe que eu fiz isso muitas vezes. A gente sair, às vezes, para um hotel, já fui fazer rafting, já fui pular de paraquedas, já fui andar de balão, já fui viajar, já fiz um monte de coisa. Por quê? Num ambiente que você coloca pessoas que às vezes nem se gostam muito, que são divergentes, quando você leva para um ambiente descontraído, às vezes você consegue a magia das pessoas olharem as outras de forma humana, né? Que não é uma disputa. Né? Todo mundo corporativo tem uma disputa. Eu quero ser o gerente, aí tem aquela puxação de tapete. Né? Então, Natural, né? team building é importante, mas não como se fosse só um oba-oba
e de forma despretensiosa. Então, quando você vai fazer isso, no team building você tem que levar o seu projeto para dentro daquele momento. Então, meus team buildings, a gente começava a falar de negócio, sempre tinha uma apresentação ou outra e a gente ia se divertir, beber, etc. E o team building não precisa ser um negócio sofisticado, né? A gente cansou de fazer team building, né? Vocês lembram disso? Hoje não, vamos tomar uma cerveja no final do dia, vamos jogar alguma coisa. E o mais importante que eu acho é o líder conversar, entender, né, e compartilhar a visão dele, o feedback dele. E é o que você falou, PC. Se a pessoa tem características e possibilidades de andar, você tem que ajudá-lo, mas ao mesmo tempo tem que restringir se não é o que você enxerga que ele pode ser. Eu trabalhei em empresas, a Intel é um bom exemplo, que as pessoas eram promovidas ou transferidas de posição sem ter a mínima condição de assumir aquela posição. Então, elas estavam fadadas ao fracasso, né? O bom líder não deixa isso acontecer. O bom líder ajuda ela a entender que aquela não é a melhor posição, mas olha, tem uma outra aqui, você não acha interessante? E lógico, todo mundo pode aprender, mas normalmente o momento da vida que você tem para assumir aquela posição tem que ser preparado, porque senão a chance de você falhar não é pequena. Então, eu acho que o que a gente vê hoje de dificuldade sempre existiu. É um pouquinho diferente só a dinâmica, mas se você conseguir enxergar, mapear, fazer team building, entender, conversar, dar feedback, orientar, ajudar e ser um bom exemplo, uma grande chance da sua equipe ser de alta performance. Vou compartilhar com vocês, antes do Pedrão falar do mesmo tema, uma situação, quando eu estava na Xerox, tinha um membro da minha equipe, a minha equipe era de delivery, era responsável por entregar todos os projetos do sul e sudeste do Brasil, que eram acho que 85% dos projetos, e o cara não performava, ele era muito bom de pré-vendas, ele era um cara que falava muito bem, né? Ele gostava de fazer isso. E eu falei com o diretor de vendas, o cara falou, cara, eu tô precisando de alguém, falou, tem esse cara aqui. E ele falou, pô, eu quero. Falei, legal. Aí veio o nosso diretor, que era o diretor executivo, que era chefe de nós dois, falou para mim, você está fazendo tráfico de drogas agora? Eu falei, como assim? Ele falou, se o cara não é bom para você, por que ele é bom para o seu par? Eu falei, não, uma característica diferente. Ele falou, não, mas não é conhecimento técnico. O cara não é bom, o cara procrastina, o cara não entrega os negócios, o cara se atrapalha na frente do cliente. Você está traficando droga pro seu amigo. Eu falei, não, mas foi ele que pediu e tal. Mas é uma visão muito direta. O cara fala assim, cara, o cara não é assim, não adianta a gente ficar tentando ajudar o cara, porque ele não está se ajudando, entendeu? Então, às vezes, é isso que você falou. Se você enxerga, o cara quer ir. Eu lembro de um caso na Samsung também, que eu te levei um caso, falei, esse cara quer virar vendedor. Ele falou assim, ó, você falou para mim, eu vou fazer porque você está falando, mas eu estou te avisando, esse cara não está pronto. E se ele quiser voltar, não vai voltar. E deu merda mesmo. O cara não performou e acabou tentando voltar e não deu e foi mandado embora. E eu acho que depois ele trabalhou em várias empresas tentando na área de vendas e não, cara, não durou. O Pedro tem essa experiência muito mais rica que eu e você, né? Porque todo mundo olha o vendedor, pô, o cara tá ganhando comissão, tem carro da empresa, viaja para cima e para baixo, e acha que ele consegue performar. É o que o Pedro falou, se o cara não está preparado, você deixar ele para vendas é um desfavor para a empresa e para o cara, né, Pedro? O que você acha? Não, assim, tem um ponto interessante que é de um livro que eu já li há muito tempo, que Quem Mexeu no Meu Queijo. Então, todo mundo tem aqueles hábitozinhos lá, cara. Quando você pede para mudar, é uma resistência absurda. Ninguém quer experimentar uma coisa nova ou abrir a cabeça para uma coisa nova. Então, é uma dificuldade que tem que ser quebrada, porque o mercado demanda você estar mudando, porque o mercado está em constante mudança. Então, trabalhar isso é uma forma importante. E aí, eu vou dar um ponto que é legal, que eu uso muito, e eu acho que as pessoas deviam usar, é procurar uma visão diferente. Né? Então, por exemplo, quando você tem uma dificuldade, nem todo mundo tem o caminho certo. Às vezes você não consegue com o time, às vezes você não consegue com o líder. Então, o que eu acho legal? Às vezes você procurar consultorias, procurar pessoas que tenham experiência
para te ajudar a construir isso. Porque nem sempre você vai achar a solução para tudo, né? Então, eu acho que quando você tem uma dificuldade e às vezes você não encontra o caminho, ouvir pessoas com mais experiência, que têm um know-how, que passaram por dificuldades que você não tenha passado, te ajuda a achar um caminho bacana. Então, por isso que essa troca de informação aqui é legal, porque nós já tivemos negócios, eu, Ronaldo, PC e tal, e a gente estava sempre procurando, né, outros focos, porque você não tem conhecimento de tudo. Então, quando você procura pessoas que erraram mais vezes, ou acertaram mais vezes, vai te dar, às vezes, uma encurtada no caminho, uma encurtada na dificuldade. Então, acho que esse é o ponto aí. Perfeito, Pedrão. Acho que a gente encerra aqui brilhantemente. A discussão foi excelente e bom demais isso aqui, cara. Acho que tem ouro aqui. Explorar diversos temas aqui, juntando as experiências que nós três já vivemos e com o que a gente está vendo no mercado, acho que tem bastante coisa para discutir aqui e eu acho que o formato foi super bom. Quero agradecer pelo nosso bate-papo aqui e se vocês querem fazer uma considerações finais, mandar um recado, o que vocês querem falar? Eu queria, adorei também essa dinâmica. Bom, a gente sempre conversou bem, né? Mas quando a gente se propõe a fazer um projeto para compartilhar nossas experiências, acho que é uma coisa gratificante, né? Então, curti bastante o nosso primeiro episódio, espero que seja o primeiro de muitos. Queria agradecer a ambos, porque o bate-papo foi... A hora passou, eu nem percebi. É verdade. Cara, assim, eu acho que a gente sempre tira, e é sempre como eu te falei, a gente precisa estar em um treinamento contínuo de se aprimorar. Né? Então, toda troca de ideias soma alguma coisa na minha vida. Né? E eu acho que a gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Então a gente tem que aprender a ouvir mais. E aí eu acho que sempre ouvir é muito legal. Bacana estar essa discussão. Fantástico. Então, acho que o nosso primeiro episódio está ótimo. Esse é o Laboratório de Liderança. Nós falamos hoje sobre liderança e gestão em ambientes de alta performance. Eu espero vocês aqui na próxima semana e você também que está assistindo para nos acompanhar e nos ajudar, inclusive, sugerindo que temas que a gente pode discutir aqui. Ronaldo, Pedro, obrigado. Um abraço. Obrigado. E a gente se vê na semana que vem aqui no Laboratório de Liderança. Combinado.